Muito bom dia, como vão vocês? Então, finalmente vou falar um pouquinho mais sobre a parte do Visa Bulletin, que é uma coisa que realmente está incomodando muita gente. Eu vi o novo Visa Bulletin para novembro e, obviamente, analisei tudo. E a gente, como sabe, né, o Departamento de Segurança Nacional, que é o Homeland Security, dentro do USCIS, determinou que vai utilizar as datas de filing, né, as datas de protocolo, como sejam as datas efetivamente para o ajuste de status. Então, tudo bem, não estão usando as datas de ação final, né, que eles chamam de final action. Então, isso é ótimo para que as pessoas que querem fazer um ajuste de status e estão aguardando a data do seu, que eles chamam de priority date, que é a sua data de prioridade, que está listada principalmente nas petições de green card, ou seja, de petição familiar, ou seja, de petição ligada a um EB, a emprego ou por uma habilidade extraordinária ou excepcional, por interesse nacional. Então, assim, se você tem interesse em fazer um ajuste de status nos Estados Unidos, você não vai poder protocolar o seu pleito imigratório juntamente com o seu pedido de ajuste de status. Você pode protocolar o seu pleito imigratório, aguardar a data prioridade ficar vigente no seu pedido de visto de imigrante, né, de elegibilidade. Então você protocola o I-140 ou o seu I-130 e você aguarda a data deste seu protocolo ficar vigente no Visa Bulletin, é o que a gente está discutindo hoje. Então, e aí muitas pessoas me fazem uma pergunta ou afirmam algumas coisas relacionadas principalmente a questão de se a pessoa está em status, né? Se acontecer, por exemplo, uma negativa de 140, se a pessoa está fazendo um ajuste de status, está aguardando o seu pleito migratório ser adjudicado e tudo mais. Então eu posso afirmar o seguinte: quando a pessoa entra nos Estados Unidos, por exemplo, como turista, tá? Vou dar um exemplo bem clássico. Quando você entra nos Estados Unidos e você entrou como turista ou estudante, turista, por exemplo, você geralmente é concedido uma estadia de 6 meses, né, para que você esteja nos Estados Unidos. Então você está aí com status legal de 6 meses para turista. Se você não fizer absolutamente nada com aquele status, estender o seu status, ou você pedir a mudança daquele status de forma imediata para uma outra, seja estudante, alguma coisa, e aquele status novo ser concedido, durante todo esse período, se vencer o seu status anterior, você estará fora de status. Você estará sem nenhum status legal nos Estados Unidos. Não confunda estar sem status com você não ter algo chamado estadia autorizada. Chama-se período de estadia autorizada, Authorized Stay. E esse período de estadia autorizado te permite estar nos Estados Unidos sem acumular presença física nos Estados Unidos de forma não autorizada e assim contar contra um banimento de seu ajuste ou de sua reentrada nos Estados Unidos. Então entenda, não confunda você não ter status com o fato de você ter uma estadia autorizada nos Estados Unidos porque você está aguardando uma mudança de status ou um ajuste de status. Também não confundir mudança de status com ajuste de status. Mudança de status é quando você sai de uma categoria não imigrante para outra categoria não imigrante. Por exemplo, turista para estudante, turista para L1, estudante para E2 e por aí vai. São categorias de não imigrante. Ok? Quando você faz um ajuste de status, você está ajustando o seu status para saindo de um status de não imigrante, por exemplo, turista, para um green card, que é um visto de residência permanente. Então, você, ao solicitar um ajuste de status, você
congela o seu status e você está aguardando a adjudicação final do seu pleito migratório para que você possa ajustar o seu status e assim ter o seu green card, seu visto de residência permanente concedido. Tá? Então, essa é a diferença. Muitas pessoas têm muitas dúvidas em relação a essas coisas e realmente para algumas pessoas fica realmente muito confuso entender isso. Voltando ao tema do Visa Bulletin, por que as pessoas estão com um certo desespero com relação a essa questão do Visa Bulletin? Porque muitas pessoas querem protocolar o seu pleito para obter uma autorização de trabalho e de viagem, chamado Combo Card, que é um cartão combinado de autorização de trabalho e de viagem, né, para que as pessoas possam estar nos Estados Unidos trabalhando, viajando, entrando e saindo sem problemas. Muitas pessoas fazem uma coisa chamada Frivolous Filing, que é um protocolo de um pleito completamente frívolo, sem nenhuma validade, para que as pessoas possam ganhar tempo e assim terem um período nos Estados Unidos, podendo trabalhar, podendo estudar, podendo viajar e enquanto o seu pleito está sendo adjudicado para que essa pessoa fique nos Estados Unidos sem incorrer nenhum tipo de penalidade. Isso é muito arriscado e a imigração já está ciente há muitos anos que isso é uma prática muito comum, principalmente na comunidade israelita, brasileira, colombiana e argentina. Então, isso acontece muito, as pessoas estão fazendo esse tipo de caso e isso não é legal porque você está cometendo uma fraude migratória para se beneficiar de um benefício migratório. Então, muitas pessoas querem protocolar isso para você ter, né, o direito a trabalhar, estudar e morar e ir e voltar, mas algumas pessoas não têm condições de fazer isso. Então, o que tem que ser feito, na verdade, quando você protocola um pleito migratório para você ajustar o seu status, a sua data de prioridade, que é a data do protocolo do seu pleito migratório, tem que estar válida, tem que estar vigente no Visa Bulletin, que é um boletim que é publicado mensalmente pelo Departamento de Estado para dizer quais são as categorias de visto e a quantidade de vistos que estão disponíveis para aquela categoria. E aí você, se você tem, por exemplo, uma categoria que você está pleiteando numa categoria de visto de imigrante que está vigente, você pode protocolar o seu ajuste de status. Caso contrário, você tem que aguardar o processamento consular do seu pleito migratório. Tá? Então, no caso do Visa Bulletin de novembro, tá? Com relação ao Visa Bulletin de outubro, andou para a categoria de segunda preferência, que é a mais popular, principalmente os brasileiros, já que eu estou falando português, andou poucos dias, andou apenas 10 dias de diferença para as pessoas que querem protocolar o seu ajuste de status. Sejam pessoas que já estejam com I-140 aprovado ou pessoas que não estejam com I-140 aprovado ainda. Aí algumas pessoas vão perguntar para mim, faz diferença se a pessoa ter o caso com Premium Processing, que é pagar $2.500 para a imigração, para ter o pleito imigratório adjudicado em até 45 dias? Em alguns casos vale a pena sim, mas é uma coisa que tem que ser feita em combinação com o advogado do caso. Por que um advogado e não você mesmo, se você pode pesquisar as coisas? Porque o advogado vai poder analisar a plenitude do seu, a totalidade do seu pleito imigratório e determinar se de fato isso é viável para o seu caso. Se não for viável para o seu caso, então infelizmente não é aconselhável para você protocolar um pleito de Premium Processing, ou seja, um pleito acelerado. Então quem vai determinar isso é um advogado. Não é para leigos, nem para pessoas que estão fazendo do it yourself determinar se vale a pena ou não você ter o seu pleito adjudicado em Premium Processing. Um outro ponto que eu queria falar sobre o Visa Bulletin é o seguinte: as pessoas devem protocolar o seu pleito migratório o quanto antes, seja ele como for,
Ou seja, se você estiver fazendo pela primeira preferência, por exemplo, você pode protocolar com ajuste de status. Se você não quiser fazer pela primeira, não tiver condições de fazer pela primeira preferência por falta de cumprir os critérios da primeira preferência, você vai protocolar pela segunda ou pela terceira, você tem que aguardar, depois de protocolar, você tem que aguardar a sua data de prioridade. Então, o que eu queria deixar bem claro é o seguinte: não fique procrastinando, atrasando, retardando você enviar o seu pleito migratório para a imigração, porque você quer aguardar o Visa Bulletin estar vigente. Não faça isso. E para as pessoas que têm necessidade de estar nos Estados Unidos o quanto antes, existem alguns outros meios de você vir nos Estados Unidos legalmente, de uma maneira em que você possa obter a sua autorização de trabalho e também que você possa vir e ter o seu caso adjudicado rapidamente, com Premium Process, ou em outras categorias que são verdadeiramente imediatas. Então, se você é cliente nosso, entre em contato com o Client Support, com o Exceed. Se você não é cliente nosso e quer saber um pouco mais como poder vir para os Estados Unidos o quanto antes, faça sua consulta, o link está na minha bio e a gente vai poder atender você e ter uma ideia mais ou menos do que a gente pode fazer para você. Existem várias saídas, nunca se esqueçam que existem 187 tipos de vistos e mais de 30 tipos de parole para você poder vir para os Estados Unidos. Tem 30 tipos de parole para você vir para os Estados Unidos. Parole é uma entrada autorizada, tá? Então, assim, eu queria que vocês propagassem essa live, né, para poder explicar para as pessoas que não existe um bicho de 7 cabeças que seja muito ruim, o fato do Visa Bulletin não estar vigente e tal. Muito pelo contrário, isso demonstra que cada vez mais pessoas estão buscando legalização nos Estados Unidos, mais pessoas estão buscando entrar legalmente nos Estados Unidos. Isso é muito, muito bom, significa que a procura está alta, então você está no caminho certo, você está no caminho certo. Não olhe isso como uma coisa negativa, olhe isso como uma coisa positiva, porque significa também que existem mais casos aprovados. Antigamente, a proporção de casos aprovados era mais ou menos de 50%, 60%. Hoje, a proporção dos casos que são enviados para a imigração, que são aprovados de um modo geral, não estou falando de escritório A, B ou C, ou D, o que for, não estou falando de um modo geral. São mais de 80% dos casos que são enviados são aprovados. Estatisticamente falando isso, diretamente está no site da imigração, você pode olhar aí essa estatística, não estou eu que estou falando, é a imigração que está falando. Então, isso é muito, muito bom. Então isso para você também demonstra que você está no caminho certo. Tá? E também eu digo o seguinte, em alguns casos, algumas pessoas não têm condições de estar fazendo uma imigração imediata para os Estados Unidos. É necessário você fazer um desvio e ir para um outro lugar primeiro, para você poder depois buscar o seu destino final. Eu sei que algumas pessoas falam assim, mas vai demorar mais tempo. Sim, mas tudo acontece no tempo que tem que acontecer para você. Para você. Não importa se fulano conseguiu mais rápido que você, ou se você teve um pequeno desvio, teve que ir para a Europa, para os Emirados, para Singapura, para onde for. Não importa. O que importa é o seguinte, o seu destino, o que é seu está reservado, então você tem que realmente correr atrás do seu. Tá? Então, gente, só para recapitular, não precisa ficar preocupado com essa questão do Visa Bulletin, isso é a maior besteira, isso é um clickbait que esses youtubers e esses influencers mequetrefes estão fazendo para poder chamar a atenção de você e criar pânico. Então, assim, não existe nenhum tipo de restrição para as pessoas imigrarem legalmente. Quer imigrar legalmente para os Estados Unidos, entre em contato comigo, está o link na minha bio aqui. Não deixe de fazer o seu agendamento, o primeiro agendamento é gratuito com a nossa equipe e estou aqui prontinho também para atender. Tá bom? É isso, pessoal. Fique bem. Fique com Deus. Até a próxima. Namastê.